abordagem foi sobre a formação leitora na primeira infância, como aproximar os bebês e as crianças bem pequenas do objeto livro, que é um objeto cultural, como as crianças crescerem, né? Como elas podem crescer tendo os livros como companheiros de jornada. E também conversamos sobre outras narrativas que são as que não estão presentes nos livros, mas estão presentes nas cantigas, nas brincadeiras tradicionais. São as primeiras leituras, os primeiros textos lidos pelos bebês e pelas crianças bem pequenas. Meu nome é Pamela, eu sou bibliotecária aqui da Biblioteca do Centro Cultural Unimed BH Minas. A gente funciona de terça a sexta, de 10 às 18h30 e aos sábados de 9 às 13, tá? Hoje a gente está recebendo a Juliana Dai na programação da biblioteca. A gente tem uma programação anual que vai até novembro e hoje é a nossa querida Ju, minha amiga, uma querida profissional, uma profissional maravilhosa e excelente que trabalha com literatura e musicalização para bebês. E ela vai falar um pouquinho desse trabalho dela maravilhoso. Ju, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite, é uma honra te receber. E além da nossa amizade, do meu carinho por você, tenho a alegria de poder te ouvir de novo. Então seja muito bem-vinda, a palavra é sua e vocês fiquem à vontade, que acho que a Ju vai conversando com vocês, viu? Fique à vontade. Boa noite, gente. Eu tenho esse percurso profissional, de investigação mesmo, em torno da formação leitora na primeira infância, desse encontro dos bebês e das crianças bem pequenas com os livros, né? E com outras narrativas, as músicas, as brincadeiras, tudo isso aí que a gente chama de primeiros textos, né? Que são as primeiras leituras que os bebês e as crianças bem pequenas fazem, né? E tem um trabalho artístico, como disse a Pamela, né, da companhia Pé de Moleque, e é um laboratório para mim esse trabalho. A gente já está fazendo ele há 10 anos e acaba que muito do que eu penso sobre esse assunto, eu experimento na prática com as crianças, com os bebês, vou vendo o que funciona, o que não funciona. Então eu me sinto muito privilegiada nesse sentido, porque é um campo que eu busco estudar bastante, ler pessoas que produzem sobre, estou em contato com pessoas que me inspiram muito. Fabiola é uma pessoa assim, que me inspira muito assim, nesse campo aí, da investigação sobre os livros, a literatura para as infâncias, né? E aí eu consigo fazer essa ponte assim, muito próxima com a prática, né? Nós vamos conversar então sobre as primeiras leituras para bebês e crianças pequenas, né? Vamos entender que primeiras leituras são essas, que primeiros textos são esses, o que a gente está chamando de bebê, quem é esse sujeito que aparece aqui no título, né, dessa oficina. E é isso, vamos conversar. Vocês vão ver algumas ilustrações lindas que eu coloquei, que são da Ana Cunha. No começo era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. É bonito, né, gente? Eu sou apaixonado por esse poema, porque ele evoca, assim, para mim, muito da experiência das crianças bem pequenas com a linguagem, né? Esse experimento que elas fazem com a língua, e a própria experiência delas no mundo, que é multissensorial. E a gente vai vendo e a gente vai conversar, inclusive, sobre algumas narrativas, algumas brincadeiras, que elas surgem inclusive dessa experiência brincante que as crianças têm com as palavras, né? Que a própria palavra se torna um brinquedo para essas crianças, né? Então, muito bem. Então, os bebês e a linguagem, né? De qual bebê que nós estamos falando, né? Porque tem várias concepções que sustentam a nossa perspectiva de bebê. E aqui eu trouxe alguns trechos da Érica Parlato Oliveira. Ela é uma psicanalista, ela é brasileira, mas ela mora na França. E ela é uma estudiosa dos bebês, da linguagem dos bebês, há muito tempo, há quase 30 anos. Ela tem feito pesquisas no decorrer desses anos com bebês extremamente novinhos.
Então, muitas das coisas que antes a gente aprendia, né, de que os bebês, eles só reconhecem o próprio nome a partir de tantos anos, que eles só desenvolvem vocabulário X ou Y a partir de tal idade, ela tem, junto com um grupo de pesquisadores, quebrado um pouco esses conceitos, porque ela trabalha muito com bebês muito novinhos e no encontro com esses bebês e na observação, ela tem percebido que esses bebês já se comunicam e já interagem muito precocemente, assim. Ela fala de trabalhos, e aí esse, no caso, não foi ela que fez, mas ela cita um estudo em que uma pesquisadora faz uma observação de bebês 15 minutos após o nascimento e o bebê apresenta um comportamento imitativo, porque até então muitas das coisas a gente entendia como reflexo, né? Ah, não, esse bebê ele só tem reflexo, né? E, na verdade, tem comportamentos autônomos de observação, de interação, desde, inclusive, antes do nascimento. E, na verdade, a gente tem visto muito antes do nascimento. São bebês muito ativos e que, com os estímulos externos, eles sabem o que fazer. Eles têm aprendizagens, eles elaboram hipóteses, por exemplo, sobre a passagem do tempo, né? Eles, dependendo dos ruídos, da luminosidade, eles já conseguem identificar ciclos do tempo. Se é dia, se é noite, e vão se regulando em relação a isso, porque antes eles saíram daqui, estava tudo escuro, era tudo uma noite eterna, né? E aí, essa variação, por exemplo, de luminosidade, como que a gente pensa que tem aprendizagem sobre isso em relação a ciclos de tempo? Eles fazem isso. E aí, quando a gente fala desses saberes do bebê, a gente está falando da corporeidade dos sentidos, de um bebê, né, que a sua experiência corporal, ela possibilita aprendizagens. Os repertórios e os saberes do bebê, eles são pautados no ritmo, no movimento, nas sensações. Então a gente está falando de um bebê que quando ele nasce, ele já vem com saberes. E os saberes são baseados nisso aqui, porque são as experiências que eles têm na vida intrauterina. O estímulo proprioceptivo, que é esse do abraço, do toque profundo, ele organiza muito a gente. Muitas crianças, por exemplo, autistas, que têm uma desorganização, em momentos de desorganização, né, elas, quando a gente dá esse toque profundo, isso organiza elas profundamente, assim. E com os bebês a mesma coisa. Porque esse bebê, quando nasce, é como se ele estivesse caindo, gente, num espaço, assim. Imagina você caindo assim, é isso, você sai de um lugar extremamente comprimido, com uma temperatura, né, quentinha, gostosinha e tal, e aí você fica nesse ambiente extremamente aberto, repleto de estímulos, né? Por mais que a gente tenha estudos em relação aos bebês, né, ainda é muito vigente essa concepção desse bebê que chega como uma folha em branco no mundo. Mas a gente vai criando certas resistências de lidar com as crianças e com para onde que as crianças nos apontam, justamente para ter um certo controle. E isso tem muito a ver com a concepção de bebê e de criança que a gente tem. Eu acho que a gente tem muitas mudanças, muita coisa para poder desconstruir, mas a verdade é que no padrão como está, existe uma domesticação dos corpos das crianças, né? E aí elas vão perdendo mesmo, vão perdendo essa sensibilidade, né? Porque é muito exigido do intelecto, né? Então essa observação do cotidiano, a questão do tato, do próprio movimento, isso vai ficando muito restrito. Os livros de literatura para as infâncias de qualidade, eles nos oferecem camadas de leitura. A maneira como a narrativa acontece, né? Assim, é um cotidiano. Os bebês se interessam muito pelas coisas do cotidiano mesmo, assim. Uma narrativa que é relativamente simples, mas eles se identificam. Essa ida ao parquinho, um piquenique que você vai fazer, um banho que é narrado, porque essas são as narrativas do cotidiano deles, né? Então eles se identificam muito. A gente fazer um diálogo, estabelecer um diálogo com esse bebê. Porque a palavra humaniza, gente. A palavra humaniza quando a gente supõe que tem ali um interlocutor, um sujeito, né? Quando eu converso, eu estou entendendo que ali tem um interlocutor, tem alguém em diálogo comigo. Aqui eu coloquei uma referência, né? Que com 18 semanas o feto começa a perceber o som
posterior. É óbvio que ele não é da mesma forma que a gente escuta, porque tem 7 camadas de músculo aqui, né, atravessando, faz uma barreira. Mas, mesmo que chegue distorcido, ele já identifica. Então, as pessoas que estão em volta da pessoa gestante, né, e que estão muito presentes, quando esse neném nasce, ele costuma reconhecer e identificar. Aí, quando a gente fala, né, dos bebês, da interação e da linguagem, né? A Daniela Guimarães, que é uma pesquisadora, né, uma professora universitária e pesquisadora, ela fala que ao nascer os bebês apresentam demandas físicas e orgânicas legitimadas e atendidas pelos adultos, gerando possibilidades de contato, comunicação social. Então, assim, a gente tem que entender que toda direção de cuidado que a gente faz para o bebê é uma possibilidade potencial da gente estabelecer uma interação com linguagem. Faz essa pesquisa, né, essa avaliação de vocalizações descendentes, ascendentes, de pausas, trocas de turno com o bebê de 4 meses. Isso é diálogo. Entonação, Bakhtin que o diga, entonação, entendeu? Troca de turno, isso tudo aí é pré-requisito para o diálogo, gente. Então, bebês estabelecem diálogo. O Vygotsky fala do nascimento cultural, porque quando esse bebê, ele tem um significado, uma representação nesse grupo social, a chegada desse bebê, né? Pino já traz um olhar aprofundado, né, sobre o substrato biológico, trazendo as manifestações fisiológicas iniciais, primários, como elementos a serem significados pelos adultos. Por exemplo, aquela coisa que a gente sempre acha que o neném está rindo pra gente no primeiro mês. E Vallon fala do nascimento, aos primeiros meses de vida, o estágio de natureza afetiva e emocional, já fala do vínculo, de uma qualidade emocional que se estabelece nessa relação com o bebê. Como estar disponíveis para esse exercício amoroso, lúdico e mental de acompanhar os bebês. Porque a gente está vendo, então, que é um bebê que nasce ativo, é um bebê que estabelece suas hipóteses, que estabelece diálogo, né? E aí, o que eu faço com esse bebê? Como que eu me coloco disponível para estabelecer, de fato, uma relação com esse bebê? E aí entra o triângulo amoroso. O triângulo amoroso é um conceito, aí ela fala do triângulo amoroso, é uma pesquisadora colombiana, e a Maria Emília Lopes também discorre sobre ele. Basicamente, o triângulo amoroso, quando a gente observa que um triângulo, a gente tem os 3 vértices. O que a Yolanda Reis propõe é que nesses vértices, aí ela fala muito relacionada à experiência da leitura com os bebês e as crianças, uma pontinha do vértice aqui, né, de um dos vértices, é o adulto. O outro vértice é o bebê ou a criança, e o terceiro vértice é o livro. E que quando a gente está numa situação de leitura com um bebê e uma criança bem pequena, acontece uma circulação de afeto profunda e intensa nesse processo. E aí, assim, eu tomo a liberdade de transpor essa experiência com o livro para outras coisas. Para uma canção que você canta, para um espetáculo que eu apresento para as crianças, né? Para um brincar, que é um brinquedo que eu apresento. Esse triângulo amoroso, ele se apresenta e se faz presente, vivo, né? Quando tem um adulto disponível para estabelecer uma relação com esse bebê, com essa criança. E esse terceiro vértice pode ser o livro, pode ser uma canção, pode ser qualquer objeto ou elemento da cultura, né? Que faça uma ponte entre esses dois. E aqui acontece uma circulação de afeto muito intensa. E aí, a Silvia de Ambrosio Pinheiro Machado, ela fala disso, assim, do cuidado que a gente tem que ter quando a gente recebe esse sujeito na nossa cultura. A gente não pode ofertar as palavras para os bebês de qualquer jeito. Ela, inclusive, assim, ela é uma defensora de que até os programas de saúde, de puericultura, né, assim, os profissionais conheçam da importância de receber esses bebês e de orientar as famílias sobre como a gente oferta essa palavra para os bebês e para as crianças bem pequenas. Brincar, cantar, narrar, né? Tudo isso a gente está ofertando nesses primeiros textos e estamos possibilitando que os bebês também atuem como autores. Então a gente precisa ofertar narrativas que apresentem toda a qualidade de emoções, de sentimentos. A gente vai oferecendo um conteúdo, né, são tijolinhos simbólicos para esse bebê e essa criança e construindo o que a Yolanda Reis chama de casa de palavras. A gente tem, então, nesses primeiros textos, as cantigas de Ninar, que são
cantos que contam, né? A canção de Niná poderá ser reconhecida também como um dos primeiros objetos culturais, musical e literário, a que o ser humano é exposto. E a gente tem a palavra brinquedo, né? Que são as parlendas, trava-línguas, adivinhas, né? E a Lucilene Silva, ela diz que para a criança tem muito mais sentido brincar com as palavras do que tradução literal das mesmas. Na minha pesquisa, eu tenho encontrado centenas de exemplos que expressam a inteligência e a criatividade das crianças com as palavras, exemplos esses que podem e devem ampliar esse repertório. Tem medo do bebê rasgar? Tem medo. Vai rasgar? Muito possivelmente. Mas aí, né, vou então deixar o menino ter contato com o livro só quando ele tiver 6, 7 anos de idade? Até posso. Mas ele vai perder tanta coisa. E aí a Maria Emília, ela diz assim pra gente: assim são tão importantes e transcendentes essas primeiras aproximações dos bebês aos livros, tantas vezes quanto as peçam, sem ordem de páginas, muitas vezes livros brinquedos que são lambidos, sacudidos, lidos, amados e interiorizados. Aqui a gente tem algumas cenas de leitura. Foi um evento, tenho o Na Pracinha, né? Não sei se vocês conhecem, assim, já tem muitos anos que eu participo do Na Pracinha, né? Como mãe e como artista, né? E aí a gente faz essa vivência, minhas primeiras leituras, que a gente tem um imaginário ainda do livro como um objeto sacralizado, um objeto distante, né? É o livro lá e eu aqui. E aí eu vou fazendo essa aproximação também muito delicada com ele. Olha esse corpo desperto, inteiro, atento para essa experiência. É disso que nós estamos falando. Às vezes a criança ela não quer nem o livro, nem a história. Ela quer a voz do adulto que deixa tudo para estar à disposição dela. Ainda mais nesses tempos que a gente tem vivido, né, gente? Se eu não apresento, por exemplo, um livro que tenha personagens negros, por exemplo, e essa criança ela não se vê, ou ela não vê outras representações que não sejam ela, e aí ela passa a crescer achando que o mundo é todo mundo igual a ela. Então é muito importante a gente buscar essa diversidade em representações, né? A Maria Emília Lopes, ela fala: ficamos sensíveis ao que é poético se na própria tarefa de educar, a mãe, o pai, os avós, as professoras tornam-se capazes de trabalhar a brincadeira e a construção de significados como uma prioridade na relação. Enfatizamos esta ideia. O desenvolvimento psíquico, a capacidade de pensar e de imaginar dos bebês depende das relações com seus adultos significativos, ou seja, aqueles que estabelecem laços afetivos com os bebês. Não há psiquismo possível sem relações vinculares que entreguem palavras, significados e feitos da imaginação. E o que ela traz é que esse repertório, ele é um elemento de vinculação, né? Ele favorece muito o estabelecimento de vinculação com os bebês e com as crianças bem pequenas. Então, por isso, assim, a importância desse repertório na primeiríssima infância, na primeira infância. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Aê! Vocês viram como é que pelo repertório a gente vai estabelecendo aproximação e vinculação? Quando eu vou apresentar e eu percebo às vezes algum bebê que está chorando, geralmente eu entro com algumas canções que são canções muito familiares e que trazem uma segurança emocional. Crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigada, iremos sim. Se você convidar a bruxa. E assim termina a história: bruxa, bruxa, vem à minha festa. Então a gente tem aqui ilustrações hiperrealistas. Esse pirata, a gente sente até o bafo dele, né? Que é uma história cumulativa, com repetição. A gente geralmente, quando está em grupo, chama todo mundo para participar. Então esse movimento da leitura, da fala, a cadência,
é que vai trazendo uma experiência prazerosa. Às vezes, para a gente poder falar de medo, a gente não precisa necessariamente pegar um livro sobre medo. Tem isso também, né? Eu não preciso recorrer a um abecedário das emoções necessariamente, porque um livro como esse quebra paradigmas nesse sentido, né? Quebra um monte de coisas. Aqui eu posso tratar questões sobre medo, né? Ou não. A gente tem publicações muito legais, editoras muito bacanas aqui no Brasil, né? Acho que um cuidado que a gente tem que ter é isso. Quando a gente pega um livro, a gente pensar qual que é a concepção de criança que sustenta a construção desse livro. É uma criança inteligente, é uma criança perspicaz, é uma criança que consegue ler imagens, é uma criança que tem essa experiência brincante com a palavra, com as sonoridades, né? É uma criança que tem que receber tudo explicadinho. A gente se forma também crítico desses livros e lendo esses livros. Então, frequentem a biblioteca, as bibliotecas, a gente tem várias bibliotecas na cidade, né? Leiam esses livros, não são só, né? A gente chama de literatura para as infâncias, mas, né, a Dolores Prades fala que um bom livro, ele é um livro sem idade. Ele é um livro para todo mundo. Eu mesma adoro presentear as minhas amigas e meus amigos com livros para as infâncias, porque tem livros que a gente fica assim, nó, são tratado filosófico, né, assim, entendeu? Então, um pouco isso. Foi um encontro muito aconchegante, a gente teve casal gestante presente, a gente teve família com bebê presente, então a gente pôde inclusive fazer esses exercícios de leitura com a presença de uma bebê, né, assim, participando. E as pessoas muito interessadas em desconstruir esse imaginário que vigora ainda de que o livro não é um objeto para bebês, de que os bebês não se interessam pelas histórias, pela literatura. Então eu senti que eu estava num grupo muito aberto a essa desconstrução e desejando conhecer literatura de qualidade para esse público.